De um supremacista branco que descobriu seu pior pesadelo, a uma mulher que acidentalmente descobriu a perturbadora verdade sobre os seus 93 irmãos, e muitas outras surpresas familiares realmente repugnantes. Essas são as pessoas que se arrependeram de fazer testes de DNA. Às vezes, os testes de DNA podem revelar informações devastadoras e que mudam vidas. You mean I'm an Indian? Mas os resultados desse próximo foram um verdadeiro caso de karma. Craig Cobb é um autoproclamado supremacista branco que chegou a tentar criar uma comunidade exclusivamente branca na Dakota do Norte, comprando as terras de uma pequena cidade chamada Leith. Ele tinha tanta confiança na sua herança branca que concordou de bom grado em aparecer no programa da Trisha Goddard em 2013 para ter os seus resultados de DNA revelados em rede nacional. Mas ninguém poderia prever o que aconteceu em seguida. O teste mostrou que ele era 86% europeu e 14% africano subsaariano. 14% sub-Saharan African. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Quando Trisha brincou dizendo que ele tinha um pouco de sangue negro, Craig não gostou nada, alegando que os 14% eram só um ruído estatístico usado para promover o multiculturalismo. It's called statistical noise. Sweetheart, you have a little black in you. Boa tentativa, campeão. Imagina ter suas opiniões ridículas completamente destruídas ao vivo na TV desse jeito. A fotógrafa Christina Murray, de Savannah, na Geórgia, tinha 36 anos quando deu à luz seu filho. Ela engravidou por meio de fertilização in vitro, um procedimento no qual o óvulo e o espermatozoide são inicialmente combinados em uma placa de laboratório fora do corpo da mulher. Christina foi à clínica Coastal Fertility Specialists em Savannah para realizar o sonho de ser mãe, onde então escolheu um doador parecido com ela, caucasiano com cabelo loiro escuro e olhos azuis. Só que quando ela deu à luz em dezembro de 2023, o bebê era afro-americano. Ela se apaixonou pelo bebê instantaneamente, mas no fundo sabia obviamente que algo estava estranho. My first thought was he's absolutely beautiful, and my second thought was what happened. Então ela comprou um teste de DNA para fazer em casa e recebeu os resultados no final de janeiro de 2024, confirmando as suas suspeitas. O filho de Christina não tinha nenhuma relação genética com ela. It literally said there's 0% chance of maternity. Mas como isso aconteceu? Bom, a clínica trocou o embrião dela com o de um casal afro-americano e implantou o filho biológico deles nela. Assim, os próprios embriões dela foram perdidos. Não dá pra acreditar, né? Christina contatou a clínica em fevereiro de 2024, que confirmou a troca e alertou os pais biológicos do bebê. Os pais biológicos então processaram Christina pela guarda do filho de 3 meses, e ela foi informada pela equipe jurídica que não havia chance de ganhar. Então, tragicamente, ela teve que entregar o bebê para adoção. O bebê agora vive com outro nome, em outro estado, e Christina, que o criou por 5 meses, ficou com o coração partido. Ela decidiu processar a clínica e está buscando uma indenização superior a $75 mil. E não dá pra condená-la, né? Sem saber, ela foi forçada a ser barriga de aluguel pro filho de outras pessoas. E isso foi muito errado. O apresentador britânico Jeremy Kyle é o rei das revelações dramáticas com testes de DNA. E não há história melhor que a de Lee e Paul, que participaram do programa em 2012, sem saber que as suas vidas estavam prestes a mudar para sempre. O casal se apaixonou após se conhecerem na internet e até tinham planos de se casar, mas foi só quando Lee apresentou Paul aos seus pais que os dois perceberam que o romance de conto de fadas poderia se tornar um pesadelo. A mãe de Lee, Ina, comentou que o novo parceiro de seu filho, que havia sido adotado ao nascer, tinha uma semelhança impressionante com o seu ex-marido Ron, e curiosamente eles tinham o mesmo sobrenome, mas como ela tinha Alzheimer precoce, não lembrava de muita coisa do passado. Determinados a obter respostas, o casal foi ao programa de Jeremy Kyle para confirmar ou desmentir essas semelhanças impressionantes, e ficaram chocados ao descobrir por meio de um teste de DNA que Paul era na verdade filho de Ina e Ron, ou seja, os dois eram meio-irmãos biológicos. Embora devastados pelo seu relacionamento ter sido baseado em amor incestuoso, os dois concordaram em permanecer amigos próximos e apoiar um ao outro enquanto seguiam em frente com as suas vidas como irmãos. Desde os 10 anos de idade, Jacoba Ball
Ballard sabia que era fruto de fertilização in vitro, e como filha única, sonhava em ter irmãos. Sua mãe lhe disse que o esperma do doador era usado no máximo 3 vezes. Então Jacoba imaginou que poderia ter 1 ou 2 irmãos. Uma matemática simples, certo? Não exatamente. Em 2014, aos 35 anos, ela colocou sua saliva em um tubo e enviou para um teste de DNA, na esperança de encontrar alguns irmãos perdidos. Mas quando os resultados chegaram no outono de 2014, eles não revelaram uma árvore, mas uma floresta genealógica, apontando 7 meio-irmãos, considerando que os pacientes da clínica de fertilidade eram informados de que a mesma fonte de esperma só deveria ser usada 3 vezes no total. Algo estava claramente errado. Jacoba contatou o médico especialista em fertilidade de sua mãe em Indiana, Donald Klein, em busca de respostas, mas ele alegou que os documentos da sua mãe haviam desaparecido há muito tempo. Muito suspeito, hein? Sem ter para onde correr, Jacoba e seus irmãos recém-descobertos conduziram sua própria pesquisa, e o que descobriram foi extremamente perturbador. Seu verdadeiro pai biológico não era um médico anônimo, era o próprio Dr. Klein. Acontece que, sem o consentimento deles, o Dr. Klein vinha inseminando suas pacientes com seu próprio ingrediente há anos. I said, unfortunately, Dr. Klein didn't use your sperm, he used his own. E na época ele nem estava infringindo a lei. Por mais chocante que pareça, nenhuma lei em Indiana proibia explicitamente um médico especialista em fertilidade de usar o seu próprio material genético sem conhecimento das pacientes. Depois de serem praticamente ignoradas pelas autoridades, os irmãos recorreram a um canal de notícias local para chamar mais atenção e talvez conseguir justiça para a história. A reportagem gerou uma onda de atenção e novas investigações, levando à revelação de um número absurdo de irmãos, expondo toda a extensão das atividades do Dr. Klein. Em 2017, 22 meio-irmãos haviam sido descobertos. Com essas correspondências surgindo em vários sites de DNA, foi Jacoba quem ligou para os seus irmãos recém-descobertos para dar notícia. Going to call them, and I know that I'm going to ruin their life. No mesmo ano, os irmãos se uniram e viram Klein ser levado ao tribunal, mas de acordo com a lei, ele só poderia ser acusado de obstrução de justiça, por mentir durante as investigações das suas atividades. Ele se livrou com uma sentença suspensa, sem prisão e com uma multa irrisória de $500, basicamente um tapinha na mão. Embora isso tenha sido uma grande decepção para os irmãos, houve um lado positivo com a introdução de uma nova legislação em 2018, que proibiu a fraude de fertilidade em Indiana. Em 2022, um documentário da Netflix chamado Warfather, sobre a história dos irmãos, chegou às telas e, na sequência, o número de meio-irmãos confirmados chegou a impressionantes 94. Foi uma revelação extremamente difícil para cada um deles lidar, mas essa publicidade pelo menos resultou em um senso de justiça, expondo o nome, o rosto e os crimes de Klein para todo mundo ver. E o que é assustador é que Klein não está sozinho nas suas ações. Outros 44 médicos foram comprovadamente culpados do mesmo crime, como o médico holandês Jan Karbat, que usou seu próprio material para gerar 49 filhos. Quem diria que colocar sua saliva num tubo poderia expor a esse nível de loucura? Para Jacoba e seus 93 irmãos, os seus testes de DNA não apenas revelaram suas origens, desenterraram um pesadelo. Mas se você achou isso ruim, esse próximo caso levou a algo tão perturbador que você vai desejar que eu não esteja falando sério. Em 2020, Victoria Hill fez um teste de DNA da 23andMe, simplesmente para verificar o seu histórico genético de saúde. Então foi um choque enorme quando os resultados revelaram inesperadamente que ela tinha não 1 nem 2, mas 22 meio-irmãos, dos quais ela não fazia ideia. E o pior é que todos compartilhavam o mesmo pai biológico, outro médico de fertilidade doentio chamado Dr. Burton Caldwell. Acontece que ele não estava usando amostras de doadores anônimos como alegava, e sim as suas próprias. Que coisa mais bizarra esses médicos. Você pode pensar que uma revelação como essa já seria devastadora o suficiente, mas espera só. Victoria percebeu que um dos seus meio-irmãos parecia muito familiar. Ele era o seu namorado do ensino médio. I was intimate with my half-brother. Isso mesmo, ela manteve um relacionamento íntimo sem saber com um dos seus meio-irmãos. Caramba, que reencontro familiar constrangedor. Bom, piadas sobre o Alabama à parte, essa notícia abalou Victoria profundamente. Tudo que ela pensava saber sobre o seu passado era completamente falso. Mas em vez de ficar calada, Victoria decidiu falar. Agora ela compartilha sua história para conscientizar sobre fraudes em fertilização e casos infelizmente não tão raros em que médicos usam secretamente o seu próprio material genético durante esses
esses tratamentos. Seu objetivo é garantir que os futuros pacientes saibam exatamente de quem é o DNA que estão recebendo, para evitar que irmãos desavisados se encontrem mais tarde e... já entendeu, né? Já pensou se fosse com você? Os reality shows oferecem testes de paternidade bem antes dos testes de DNA caseiros se tornarem a grande novidade, e mães furiosas aparecem no programa de Maury Povich em busca do verdadeiro pai de seus filhos desde 1991. Em 2008, uma jovem de 19 anos chamada Alejandrina levou seu ex-namorado José ao programa para provar que ele era o pai de seus gêmeos, mas ela estava prestes a tomar um choque. Antes de fazer o teste, Alejandrina garantiu a José que não havia se relacionado com mais ninguém, mas o teste revelou o contrário, mostrando que José era pai de apenas um dos meninos. Essa façanha inacreditável também tinha acontecido anos antes no programa, quando uma mulher chamada Regina descobriu que o seu namorado Eric era pai de apenas um de seus gêmeos. Essa anomalia médica tem apenas 0,001% de chance de ocorrer quando uma mulher continua ovulando durante a gravidez. Então Povich ficou boquiaberto ao ver isso acontecer 2 vezes no programa, mas não tão boquiaberto quanto Regina e Alejandrina, que tiveram que dar sérias explicações. Claramente, Maury Povich gerou alguns dos momentos mais icônicos e malucos da TV, mas esse próximo, na minha opinião, passou meio despercebido. O casal de noivos caucasianos Amanda e James entrou no programa de Maury Povich após uma disputa de paternidade. A questão era que James tinha dúvidas se ele era o verdadeiro pai de seus gêmeos de 4 anos, Stormy e Jameson. E aí você pergunta, por que ele questionou tanto a sua paternidade a ponto de ir ao programa de Maury Povich? Bom, é só olhar para ver que os filhos desse casal branco eram obviamente mestiços. Just kept on every time we were out somewhere, my family, they would just say that there's no way. I have never cheated on Jake. Amanda jurou que nunca traiu James. We asked her to take a lie detector test, she wouldn't do it. Mas então vieram os resultados do teste de DNA. You are not Sim, para surpresa de absolutamente ninguém, James não era o pai de nenhuma das crianças. Não tem como negar o DNA. Bom, nesse caso é só olhar, né? Lydia Fairchild era mãe solteira de 2 filhos e estava grávida de outro quando se viu em uma situação financeira difícil e precisou solicitar assistência do governo. Como parte do processo, ela precisava fazer um teste de DNA em seus filhos para provar que eram seus, mas quando o resultado chegou, ela ficou perplexa ao descobrir que não era mãe deles, mas provavelmente uma tia. Ainda atordoada com a informação e enfrentando possíveis acusações de fraude, Lydia solicitou uma testemunha do governo durante o nascimento de seu próximo filho e um teste de DNA imediato, só que esse também deu negativo. Alguns cientistas perplexos concluíram que Lydia era o que se conhece como uma rara quimera médica, o que significa que ela havia absorvido seu próprio gêmeo no útero, e era o DNA desse gêmeo não idêntico que estava aparecendo nos resultados. Às vezes, os testes de DNA levantam mais perguntas que respostas, e descobrir que você é um híbrido do seu gêmeo não nascido é uma notícia realmente surpreendente. Em dezembro de 2014, o cineasta Michael Usry estava relaxando em sua casa em New Orleans quando 3 policiais apareceram à sua porta. Eles explicaram que estavam investigando um atropelamento com fuga na região e pediram para levá-lo para um interrogatório de rotina. Querendo ajudar, Michael concordou, mas assim que começou o interrogatório, ele percebeu que tinha sido enganado. Os policiais eram na verdade agentes do FBI e Michael era suspeito da morte de Andy Dodge em 1996 em Idaho Falls. O caso Andy Dodge foi um grande erro da polícia de Idaho. Os detetives haviam recuperado uma amostra de DNA masculino na cena do crime, e você poderia achar que isso é uma pista importante, só que o caso chegou a um impasse. Desesperados para encontrar qualquer coisa que resolvesse o caso, eles culparam um jovem chamado Christopher Tapp. Ele havia sido visto com Andy em uma reunião com amigos na noite anterior, e isso foi suficiente para a polícia pensar: ah, esse cara serve. Christopher foi coagido a confessar falsamente depois que os policiais o ameaçaram com pena de morte caso não admitisse a culpa, e ele foi preso injustamente em 1998. Nos anos seguintes, a mãe de Andy se convenceu de que o verdadeiro assassino ainda estava solta. Então, em 2013, ela buscou a ajuda de um especialista em falsas confissões e do Innocence Project. Juntos, eles conseguiram a anulação da condenação de Christopher, libertando-o após 21 anos de prisão e reabrindo o caso. Um ano depois, em 2014, os detetives decidiram tentar uma nova abordagem para o antigo caso, com o rastreamento da genealogia familiar, que consiste em comparar
comparar o DNA da cena do crime com bancos de dados de ancestralidade. Esse método é muito debatido. Por um lado, ele levou alguns dos criminosos mais hediondos do mundo à justiça, mas muitas vezes não é 100% preciso e, sem dúvida, representa uma enorme violação de privacidade para quem usa os bancos de dados. E esse, infelizmente, é um daqueles casos em que a pesquisa genealógica falha. Os detetives compararam o DNA da cena do crime com os bancos de dados de genealogia e encontraram uma correspondência próxima. Um homem chamado Michael Usry, pai do nosso amigo Michael, havia doado seu DNA para uma fundação de pesquisa administrada por Mormons, chamada Projeto de Genealogia Molecular Sorenson, a qual mais tarde foi vendida para o Ancestry.com. O pai de Michael apresentou correspondência de 34 dos 35 alelos com o assassino. Alelos são diferentes versões de um gene, são uma pequena parte do DNA, que geralmente determina características físicas, como a cor dos olhos ou do cabelo. Se os detetives encontrassem uma correspondência de DNA de 35 dos 35 alelos, isso significaria que eles teriam encontrado a pessoa da cena do crime. A correspondência de 34 dos 35 alelos, por sua vez, indicava que o pai de Michael era um parente próximo do criminoso, que poderia muito bem ser seu irmão ou seu filho. Foi assim que os detetives começaram a suspeitar de Michael Jr. Descobriu-se que o cineasta de New Orleans havia feito filmes com temas macabros e visitado Idaho uma vez. Então, com isso aparentemente moldando o caráter do cara, os detetives já estavam quase certos de que ele era o culpado. Um erro sem tamanho. Os detetives realizaram um teste de DNA em Michael Jr. e ficaram chocados ao descobrir que não correspondia em nada ao DNA da cena do crime. Michael Usry era completamente inocente. O caso finalmente chegou ao fim em 2019, após a breve prisão de Michael, quando uma extensa pesquisa genealógica, análise genética e vigilância de suspeitos pelas autoridades finalmente encontraram um verdadeiro culpado. Descobriu-se que era um homem chamado Brian Drips, que era um parente distante da família de Usry e morava na mesma rua da vítima na época do crime. Os detetives que monitoravam Brian coletaram um cigarro descartado por ele e descobriram que o seu DNA era uma correspondência perfeita com o encontrado na cena do crime. Por fim, o culpado finalmente respondeu pela morte de Angie Dodge. Já para Michael, o sofrimento mudou sua vida e foi algo revoltante. Nas palavras dele, eu tinha raiva de todos, da polícia, dos cientistas, dessas empresas de bancos de dados. Como é que eles conseguiram errar tanto? Foi a prova de que, embora o DNA possa revelar a verdade, também pode arruinar vidas nas mãos erradas. Portanto, da próxima vez que você enviar o seu DNA para descobrir se tem 12% de ascendência escandinava, lembre-se de que às vezes a curiosidade pode trazer mais respostas do que você jamais desejou. Um criminoso hediondo e violento que havia escapado da captura durante a década de 80 foi finalmente levado à justiça em 2010 com a ajuda de um teste de DNA realizado em seu próprio filho. O homem, conhecido como o sinistro Grim Sleeper, foi acusado de diversos crimes de apagamento de identidade humana décadas depois de o caso ter sido considerado sem solução. Quando o filho do suspeito, Christopher, foi condenado por um crime grave e teve a sua amostra de DNA coletada por meio de um cotonete bucal, o banco de dados da polícia local identificou uma possível correspondência com parte do DNA encontrado nas cenas dos crimes do Grim Sleeper. A polícia então concentrou sua atenção no pai de Christopher, Lonnie Franklin, e enviou um policial a um restaurante em que ele estava. Disfarçado de garçom, o policial recolheu uma fatia de pizza descartada do prato de Franklin e a levou à delegacia para testar o DNA, comprovando uma correspondência de 100%, um caso em que o seu próprio DNA é o maior dedo duro. Em dezembro de 2016, Jessica Allen, de 31 anos, deu à luz o que todos acreditavam serem gêmeos idênticos. Ela estava atuando como barriga de aluguel para um casal chinês e havia sido informada 6 semanas antes que estava grávida de gêmeos. Então todos presumiram que o embrião havia se dividido, tornando os gêmeos idênticos comuns. Mas as coisas tomaram um rumo estranho. Após a cesariana, Jessica não teve permissão para segurar os bebês. Embora o seu contrato lhe desse o direito de conhecê-los, eles foram imediatamente levados pela agência de barriga de aluguel para ficarem com seus pais legais. Tudo que ela recebeu foi uma foto, e foi aí que ela percebeu algo estranho. Os bebês não pareciam idênticos, apenas um deles parecia ser totalmente chinês. A agência ignorou sua preocupação, mas semanas depois, a mãe legal mandou uma mensagem para Jessica, perguntando se ela havia notado que eles eram diferentes. A dúvida se transformou em choque quando um teste de DNA revelou a verdade. Um dos bebês era filho biológico de Jessica. De alguma forma, ela engravidou do próprio bebê enquanto já estava grávida, um fenômeno raro conhecido como superfetação. Os casos documentados disso não chegam a 12. Jessica ficou atônita ao perceber que carregou seu próprio filho sem saber que era seu. O casal teria sido aconselhado pelo
pelos próprios advogados a fazer essa exigência, numa combinação de querer recuperar algumas taxas adicionais relacionadas à barriga de aluguel de gêmeos e também por medo de que o casal adotante fosse processado por Jessica. Desesperados e aterrorizados, Jessica e seu marido Wardell reagiram, contatando seus próprios advogados, implorando a agência e tentando várias vezes buscar o bebê, todas inicialmente negadas. Finalmente, em fevereiro de 2017, 2 meses após o nascimento, o bebê Malachi foi reunido com seus pais, mas a vitória teve um preço. A família ficou endividada, exausta e se sentiu traída pela agência. Jessica diz que nunca mais recorreria à barriga de aluguel, mas dessa reviravolta surreal surgiu o Malachi, um filho que ela quase nunca soube que era seu. Em um post anônimo do Reddit em 2018, um filho relembra como comprou 6 testes de DNA para sua família abrir no Natal, mas talvez não tenha sido o melhor presente. Enquanto todos abriam seus presentes com entusiasmo, a mãe dele entrou em pânico imediatamente, dizendo à família para não fazer os testes por causa de misteriosos riscos químicos. Ao descobrir que não havia nenhum produto químico envolvido, ela tentou convencê-los de que apenas um dos filhos deveria fazer o teste e que os outros testes deveriam ser revendidos. Após uma discussão acalorada entre os pais no andar de cima, o filho teve certeza de que havia estragado o Natal. Já prevendo os resultados inevitáveis dos testes, seus pais revelaram que a filha mais velha tinha um pai diferente, que havia falecido logo após ela nascer. Um amigo próximo apoiou a mãe durante esse período difícil e eles se apaixonaram e formaram sua própria família. Feliz Natal a todos, com segredos de família revelados. Por mais de 40 anos, o predador mais aterrorizante da Califórnia assombrou os subúrbios. Ele era conhecido por muitos nomes, incluindo o Perseguidor Noturno original, mas em 2018 o mundo o conheceria como o Assassino do Estado Dourado. Nas décadas de 70 e 80, ele cometeu pelo menos 50 agressões, roubou várias residências e cometeu 12 assassinatos na Califórnia. Ele era meticuloso, cruel e aparentemente impossível de pegar. A polícia tinha seu DNA, mas por décadas não tinha nome nem rosto, só uma sequência de código genético que não levava a lugar nenhum. Isso até 2018, quando a ciência ajudou. Os detetives decidiram tentar algo radical: genealogia genética. Eles fizeram upload do DNA do assassino no GEDmatch, um banco de dados público de ancestralidade para encontrar parentes perdidos há muito tempo. Sabe aquela coisa de descobrir que você tem um primo perdido em outro estado? Pois é, só que dessa vez foi descobrir que você tem um parente assassino. A correspondência do DNA foi quase exata, e os investigadores começaram a construir uma árvore genealógica a partir de primos distantes, primos de 4º grau e tataranetos. Foram centenas de nomes e décadas de ramificações. Após meses de investigação genealógica, a internet levou a um único homem: Joseph James DeAngelo, um ex-policial, um marido, um pai, um sujeito que durante anos se misturou perfeitamente aos tranquilos bairros da Califórnia que antes assombrava. Quando a polícia testou uma amostra do DNA de Joseph, encontrada na maçaneta da porta de seu carro, a correspondência foi perfeita. Após mais de 4 décadas, o assassino do Estado Dourado foi finalmente desmascarado, não por uma testemunha nem por uma confissão, mas por uma correspondência genética no estilo do teste 23andMe. Em 2020, Joseph se declarou culpado de 13 assassinatos e 13 sequestros, finalmente fazendo justiça às vítimas e provando que na era do DNA você pode fugir, mas não pode se esconder dos seus genes. Essa história vem diretamente do Reddit, onde um usuário descobriu que o desaparecimento do seu avô era muito mais sórdido do que parecia. Tudo começou de forma inocente. Ele fez um teste da 23andMe para saber mais sobre a sua ancestralidade. A árvore genealógica dele tinha muitas lacunas, visto que o seu avô supostamente havia morrido no mar quando sua mãe era criança. Ele queria descobrir mais sobre o lado da família desse avô há muito perdido, mas quando os resultados chegaram, eles foram completamente surpreendentes. Correspondências inesperadas de primos continuavam aparecendo por toda parte, onde nenhum vínculo familiar havia sido conhecido anteriormente. Depois de alguns e-mails, investigações e uma troca de mensagens em família muito constrangedora, a verdade veio à tona. O avô não havia morrido naquele trágico acidente décadas atrás. Ele fingiu a própria morte, mudou de nome e começou uma vida completamente nova, a centenas de quilômetros de distância. Tudo que foi preciso foi um kit de DNA de $99 e Wi-Fi para desenterrar um segredo que ficou enterrado por meio século. Para Alice Collins Plebat, um simples teste de DNA em 2012 revelou um mistério que durava décadas. Ela esperava confirmar suas raízes totalmente irlandesas, já que fora criada acreditando que os ancestrais dos seus pais eram originários das Ilhas Britânicas. Por isso, foi estranho quando os resultados revelaram que ela era meio judia europeia. Confusa, ela testou parentes dos 2 lados da família. Todos deram positivo
positivo para ascendência irlandesa pura, exceto um homem, um primo por parte de pai, que acabou não tendo nenhum parentesco genético com ela. E esse fato intrigante também revelou que a irmã do seu pai não era sua irmã de sangue. Conforme o mistério aumentava, a família mergulhou em registros antigos. O pai de Alice, Jim Collins, havia nascido de imigrantes irlandeses em 1913 e criado em um orfanato em Nova York, mas seu DNA indicava o contrário. Só havia uma explicação plausível: Jim devia ter sido trocado na maternidade. A família passou 2 anos e meio investigando cada pista, até que a prova final surgiu. A descoberta crucial aconteceu quando outra mulher, que havia feito um teste de DNA esperando ser geneticamente judia, se surpreendeu ao descobrir que era irlandesa. Investigações revelaram que seu avô, que era geneticamente irlandês, havia nascido exatamente no mesmo dia que Jim Collins no mesmo hospital, mas foi enviado para casa com uma família judia. Incrivelmente, os 2 bebês viveram suas vidas inteiras sem saber a sua verdadeira herança. Em 2021, Jenna Jervatovsky decidiu fazer um teste de DNA em casa, depois de acompanhar como era legal sua amiga recebendo resultados. Ela achou que seria incrível aprender mais sobre a sua família e ancestralidade, então comprou um desses testes. Que mal poderia haver, né? Mal sabia ela que ia descobrir algo muito mais sombrio do que primos distantes. Em 2022, um ano após fazer o teste, Jenna estava no trabalho quando recebeu um telefonema muito estranho. Do outro lado da linha estava um detetive de Michigan, que explicou que haviam reaberto um caso arquivado em 1997. O caso em questão era infame na região de Jenna, um crime horripilante envolvendo o destino de um certo bebê Garnet. A história conta que o bebê, tragicamente perdido, foi encontrado no banheiro de um acampamento no Garnet Lake Campground, na península superior de Michigan. Uma investigação na época revelou que o bebê provavelmente nasceu prematuro e a asfixia foi apontada como a causa da morte, algo que poderia ter sido evitado se a mãe tivesse procurado ajuda médica. Mas, dado o local obscuro onde o bebê foi encontrado, a conclusão foi de que se tratava de um ato intencional. Mas a polícia ficou perplexa, sem pistas ou rastros por meses. Na época não havia mais nada que pudessem fazer, e isso até 2017, quando um detetive decidiu experimentar o rastreamento genealógico familiar. Trabalhando em conjunto com o FBI, as autoridades começaram a mapear uma árvore genealógica a partir do DNA do bebê, mas não encontraram nenhuma ligação direta, até que o DNA de nossa amiga Jenna entrasse no banco de dados em 2022. O detetive responsável pelo caso ligou para Jenna, explicando que ela era parente do bebê Garnet. A princípio, Jenna pensou que fosse um golpista e desligou na hora. Foi somente quando a mãe de Jenna ligou para ela no trabalho, explicando que a ligação era real. A mãe de Jenna então forneceu um teste de DNA para a polícia, e os resultados foram surpreendentes. Acontece que a mãe de Jenna era irmã do bebê Garnet, o que significa que a pessoa responsável pela morte e descarte do bebê foi a avó dela, Nancy Jervatovsky. A mulher supostamente por trás de tudo iniciou seu processo judicial em 2024, e o caso chocante de grande repercussão permanece em andamento. Um homem anônimo recorreu ao Reddit em 2019 para falar da sua própria experiência traumática com um teste de DNA, que levou ao término do seu relacionamento de longa data após receber notícias péssimas. O homem de 26 anos comprou kits de teste caseiros para ele e para sua namorada por diversão, mas certamente não estava preparado para o que viria. A princípio, nenhum teste pareceu fora do comum, até que ele decidiu investigar alguns nomes que não reconhecia como possíveis correspondências genéticas e descobriu que era parente de um notório assassino em série. O homem contatou sua família, que admitiu saber desse sinistro parentesco, mas eles o tranquilizaram, afirmando que haviam feito de tudo para se distanciar. Mas infelizmente, a namorada dele ficou tão assustada com a notícia perturbadora que terminou o relacionamento, alegando que não conseguia se livrar da ideia de que seu namorado compartilhava um sangue tão maligno. Pô, coitado do cara. Um biólogo reprodutivo, sob o pseudônimo George Doe, fez um teste de DNA para um curso que ministrava sobre genomas e decidiu comprar kits também para seus pais. Mal sabia ele que esse seria o pior presente de todos os tempos. Ele descobriu que compartilhava 22% de DNA com uma pessoa que não reconhecia e aprendeu que um resultado como esse, próximo a 25%, poderia indicar um avô, tio ou meio-irmão. Curioso para saber mais, ele pediu ao pai para verificar os resultados e, surpreendentemente, o homem chamado Thomas não apareceu, até que George selecionou a opção de visualizar parentes próximos no site, e isso revelou uma bomba. O pai de George tinha 50% de compatibilidade com Thomas, indicando que ele também era o pai de Thomas. George ficou apavorado, contatou Thomas e descobriu que ele havia sido adotado ao nascer, e até hoje procurava os pais biológicos. Ele tentou dar início ao processo para que o seu irmão recém-descoberto se reunisse à família, mas o plano deu
muito errado, já que a revelação destruiu a sua própria família, causando o divórcio de seus pais depois que a notícia aparentemente reabriu feridas antigas entre eles. Embora os detalhes exatos permaneçam um segredo sujo de família, nem mesmo os ricos e famosos escapam de reviravoltas chocantes em suas histórias familiares. Quando a estrela de Sex and the City, Kim Cattrall, participou do programa de TV sobre histórias familiares Who Do You Think You Are, ela esperava uma jornada emocionante por sua ancestralidade. O que ela encontrou em vez disso foi um verdadeiro desaparecimento que deixaria o mágico Houdini orgulhoso. Na década de 1930, em Liverpool, seu avô desapareceu sem deixar rastro, abandonando a esposa e 3 filhas. Por décadas, a família achou que ele tinha morrido, mas à medida que Kim investigava mais a fundo, descobriu a chocante verdade: ele não havia morrido, mas sim embarcado clandestinamente em um navio para a Austrália, formado uma segunda família e nunca mais olhado para trás. A atriz descreveu a descoberta como dolorosa e fascinante. Foi como perceber que o mistério da sua família não era só uma tragédia, e sim uma reinvenção. O mundo de Kelly Rowlett, de 36 anos, virou de cabeça para baixo quando ela inocentemente enviou uma amostra de DNA para o Ancestry.com e descobriu que o homem que ela sempre achou que era o seu pai não era seu pai biológico. Kelly contatou sua mãe, agora divorciada, para confirmar que o teste, que trazia o nome de um desconhecido como seu pai biológico, devia estar incorreto, mas a mãe ficou devastada com o que ouviu. Descobriu-se que após enfrentarem dificuldades para engravidar, os pais de Kelly consultaram uma clínica de fertilidade em Idaho e solicitaram um estudante universitário como doador. Embora essa notícia tenha sido um choque para Kelly, o pior de tudo veio depois que o teste revelou algo muito mais perturbador. Como em um número alarmante de casos semelhantes, o médico do casal usou as próprias amostras de esperma para inseminar a mãe de Kelly, sendo assim o pai biológico da menina. Incapaz de compreender uma revelação tão dolorosa, Kelly entrou com um processo contra o obstetra e ginecologista aposentado por fraude, negligência médica, agressão, danos morais e quebra de contrato, me fazendo questionar se foi melhor ficar sabendo de tudo isso. Qual dessas revelações você achou mais chocante? E você, conhece alguma história que poderia ter entrado nesse vídeo? Me conta aí embaixo. Obrigado por assistir e eu te vejo na próxima.